Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do módulo sobre gestão socioambiental na mineração, no âmbito do curso de especialização em mineração e meio ambiente, ofertado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu me chamo Marcelo Araújo e serei o docente responsável pela condução deste componente curricular. Na aula anterior, foram apresentados os conceitos básicos da responsabilidade social, com ênfase nas diretrizes da ISO 26000 e da norma NBR 16001 da ABNT. Tais normas disciplinam e orientam para a aplicação da responsabilidade social pelos mais diversos tipos de organizações, sejam públicas ou privadas, pequenas ou grandes. Nesta segunda aula, vamos refletir sobre a aplicação da responsabilidade social. Será que realmente vem trazendo os resultados desejados? Especialmente no setor da mineração, quais experiências podemos ressaltar? Vamos ainda discutir sobre os conflitos ambientais relacionados às atividades de mineração. Ao longo dos anos, os danos ambientais causados pelas diversas atividades econômicas levaram à adoção, em todo o mundo, de princípios e diretrizes para o uso dos recursos naturais, resultando na implantação de uma estrutura legal e institucional para a gestão ambiental. Isso tudo como resultado de um amplo debate global sobre os riscos e os danos ambientais oriundos especialmente das atividades econômicas. Neste contexto, as organizações dos mais diversos setores foram obrigadas a adotar parâmetros de sustentabilidade e de responsabilidade social. No caso da mineração, não tem sido diferente. Diante dos significativos impactos e alterações na paisagem provocadas por esta atividade, com um considerável histórico de passivos ambientais, a indústria da mineração enfrenta pressões dos governos e especialmente da sociedade civil e das comunidades locais. Esta cobrança tem levado as empresas a buscarem a adoção de medidas que promovam uma melhor inserção do setor nas questões relacionadas à sustentabilidade. Na década de 1990, a indústria da mineração e metais enfrentou uma grave crise, caracterizada por uma queda no preço das commodities, forte contestação social e um quadro de investidores relutantes em envolver-se com as operações de mineração. Neste momento, um grupo de líderes das indústrias reconheceu que o setor precisava mudar e investir na sustentabilidade. Assim, surgiu a Iniciativa Global da Mineração, em parceria com o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Esta iniciativa resultou, em 2001, na criação do Conselho Internacional de Mineração e Metais. Esse conselho foi estabelecido com o objetivo de promover melhorias no desempenho social e ambiental da indústria de mineração e metais. Antes disso, em 1997, surgiu o conceito de licença social para operar. A licença social é uma estratégia de gestão da empresa que busca a aceitação de suas atividades pelas comunidades locais e outras partes interessadas. Lembrem que na aula anterior nós nos referimos às partes interessadas por meio do termo em inglês conhecido como stakeholders. Então, por meio da implantação de mecanismos de governança local, as empresas tentam atrair, tentam envolver, tentam desenvolver um diálogo com as comunidades locais para que estas comunidades tenham a aceitação do seu negócio. Este endosso informal pode ser adquirido e renovado através do diálogo significativo e um comportamento responsável.
A ideia da licença social surge no Canadá, nos anos 1990, no âmbito do setor de mineração, ganhando o apoio de órgãos como o Banco Mundial e, nos dias atuais, vem sendo adotado por diversos outros segmentos da economia. Experiências de licença social podem ser registradas em alguns projetos de mineração em nosso país, a exemplo da iniciativa Juruti Sustentável, que envolve a extração de bauxita no estado do Pará. A iniciativa, desenvolvida no município de Juruti, envolvendo a extração da bauxita, busca fundamentar-se nas diretrizes de responsabilidade social, desenvolvendo um modelo de governança fundamentado em dois eixos principais: a implantação de um conselho local, envolvendo as partes interessadas, os stakeholders, e o estabelecimento de um fundo para o financiamento de projetos sociais e ambientais, tudo tendo sempre como foco a região, o território onde está inserido a atividade de mineração. Essa iniciativa do projeto Juruti Sustentável encontra-se em andamento desde o ano de 2008, não sem controvérsia e desafios, conforme o estudo desenvolvido por Donadelli et al. Em 2016. Gaviria 2015 também aborda aspectos conceituais e políticos relacionados à licença social no âmbito da mineração. Assim como no âmbito internacional, no Brasil, a indústria da mineração também buscou se articular com vistas a promover os seus interesses, bem como uma maior articulação intersetorial, reunindo-se em torno do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, organização criada em 1976 e que vem buscando promover uma melhoria na imagem do setor. No Brasil, o IBRAM apresenta-se como afiliada ao Conselho Internacional de Mineração e Metais, seguindo então as suas orientações e estratégias para a inserção do setor nos debates sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Dados do IBRAM apontam que o setor de mineração vem evoluindo na adoção de alguns padrões internacionais de desempenho social e ambiental, sobretudo no que se refere a alguns dos indicadores do IFC, que é o International Finance Corporation, e do GRI, Global Report Initiative. O IFC é uma instituição de financiamento privado que integra o Grupo Mundial, no âmbito das suas operações de crédito e exige uma série de salvaguarda, incluindo aquelas relacionadas ao desempenho social e ambiental. Estas salvaguardas, elas estão distribuídas em 8 categorias. Quais são? Avaliação e gestão de riscos e impactos socioambientais, condições de emprego e trabalho, eficiência de recursos e prevenção da poluição, saúde e segurança da comunidade, aquisição de terra e reassentamento involuntário, conservação da biodiversidade, povos indígenas e patrimônio cultural. Então, esses 8 itens compõem as exigências que o IFC cobra daquelas organizações que buscam obter o financiamento, né? Por outro lado, nós temos então o GRI, que é o Global Report Initiative, que é uma organização internacional criada com o objetivo de estimular a prática de publicação de relatórios de sustentabilidade. A organização, o GRI, define padrões para a elaboração dos relatórios, estimulando a sua avaliação contínua por parte das empresas, de forma que os relatórios de sustentabilidade alcancem importância semelhante aos relatórios de desempenho financeiro. No Brasil, a GRI atua em parceria com diversas instituições, a exemplo do Instituto Ethos e da Fundação Getúlio Vargas, além de colaborar com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA.
A publicação do relatório de sustentabilidade, seguindo o padrão do GRI, apresenta vantagens, tais como demonstrar compromisso com a gestão socioambiental, demonstrar transparência nas relações com as partes interessadas, os stakeholders, e planejar atividades para tornar-se mais sustentável. Certamente, esses benefícios somam valores positivos à imagem da empresa, estabelecendo ainda um padrão para a avaliação comparativa do desempenho das diversas companhias em nível global. Por outro lado, no que se refere à certificação para responsabilidade social, com ênfase na norma ABNT-NBR 16001, dados do Inmetro de 2017 indicam que, em geral, a adesão a este sistema de certificação tem sido muito baixa em todo o Brasil. E, especificamente na área de mineração, apenas uma empresa encontra-se certificada, indicando a necessidade de avançar neste tema, ainda que o mesmo seja uma decisão voluntária das organizações. Os dados levantados pelo documento Gestão para a Sustentabilidade na Mineração, que o IBRAM publicou em 2013, traz um panorama abrangente sobre a questão da sustentabilidade no âmbito da indústria da mineração, mostrando que entre os anos de 1990 e 2000 é possível registrar avanços. Contudo, ainda há um longo caminho a ser percorrido diante do histórico de passivos ambientais e, sobretudo, do grave caso do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, no município de Mariana, no estado de Minas Gerais, o qual afetou uma grande extensão da bacia do Rio Doce, lançando dúvidas sobre o real compromisso do setor com o tema da responsabilidade social. Diante dos impactos e dúvidas sobre os reais compromissos do setor, importantes movimentos sociais e setores da academia questionam o modelo de mineração adotado em nosso país. Um exemplo é o Movimento Nacional pela Soberania Popular na Mineração, o MAN, que surgiu a partir do acúmulo de experiências de resistência aos conflitos ambientais oriundos da atividade de extração mineral no norte do país. Atualmente, o MAN encontra-se organizado em diversas regiões do Brasil, onde a mineração encontra-se presente, incluindo também aquelas regiões onde a atividade, apesar de não ter mais importância econômica, ainda sofre com os passivos ambientais da atividade. No que diz respeito aos passivos ambientais, a situação é muito grave em diversas partes do país, sendo possível destacar no estado de Santa Catarina, no estado de Minas Gerais e no estado da Bahia. Na Bahia, o abandono das minas e plantas industriais para exploração e beneficiamento de chumbo e também de amianto, o crisotilo e suas variedades, trouxe contaminação para significativas extensões. É importante observar que em todos os casos de passivos ambientais dos empreendimentos minerários abandonados, as populações locais continuam sofrendo as consequências, carecendo de uma ação articulada de responsabilidade social do setor na busca de soluções. Isto reforça a importância dos compromissos com a gestão socioambiental, sobretudo da responsabilidade social do setor, tanto para prevenir impactos e novos desastres, como para recuperar os passivos que reclamam solução. Esta situação favorece a manutenção de uma imagem negativa do setor junto às partes interessadas. E, neste contexto, cresce a importância dos movimentos sociais organizados, cobrando uma gestão socioambiental mais eficiente e comprometida dos empreendedores e também dos órgãos de governo responsáveis pela autorização, licenciamento e fiscalização da mineração em nosso país.
Esses movimentos, eles se colocam contrários à forma como as empresas que atuam no Brasil encaram os impactos sociais. A sociedade civil organizada vem questionando a responsabilidade da indústria da mineração pela ausência de ações efetivas para o desenvolvimento das comunidades do entorno e pela má gestão dos impactos socioambientais, gerando então conflitos ambientais. Neste momento, é possível observar questionamentos de quase todas as partes interessadas, especialmente à luz dos desastres envolvendo a mineração, as diversas tentativas de mudanças legais no sistema de licenciamento ambiental, bem como nos direitos de comunidades tradicionais, culminando com as recentes alterações no Código de Mineração por meio de medidas provisórias. É importante aqui a reflexão de todos sobre o atual modelo de exploração mineral, que ele é dependente do capital externo e concentrado na exportação de matéria-prima com baixo valor agregado. Ao mesmo tempo, apresenta um histórico significativo de passivos ambientais. Ainda que as empresas estejam alcançando avanços na adoção de sistemas de gestão e responsabilidade social, a realidade das comunidades afetadas permanece muito difícil, conforme relata o estudo de Cruz, publicado em 2017, ao analisar a situação dos camponeses no município de Canaã dos Carajás, no Pará, onde a pressão para a remoção das famílias é muito forte e desproporcional diante da força das empresas e, em muitos casos, dos próprios órgãos de governo. Neste contexto, é fundamental refletir o real compromisso do setor mineral com as diretrizes da responsabilidade social e a eficácia dos processos de certificação. Importante também a avaliação das políticas públicas voltadas para este importante setor da nossa economia. Bem, pessoal, como vocês já sabem, a nossa discussão ela continua com as atividades a serem desenvolvidas no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, por meio do Sistema Moodle, onde vocês podem encontrar os materiais didáticos e textos que complementam esta aula, incluindo a bibliografia utilizada. Assim, convido todos vocês para acessarem o AVA e seguirem a agenda do curso, sendo fundamental a participação de todos no desenvolvimento das leituras recomendadas e atividades propostas. É importante não esquecer dos encontros presenciais. Eles são uma etapa fundamental para a conclusão do nosso curso. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês.